Quando a gente falou sobre a definição da unidade padrão de tempo, nós falamos sobre relógios atômicos. Mas afinal, o que são átomos? E qual que é a diferença entre átomos e moléculas? É muito comum a gente fazer confusão entre esses dois termos, então vamos dar uma olhada aqui com um pouco mais de calma. Todos os corpos são formados por átomos. Nós falamos sobre isso também quando a gente estudou a matéria. Então, todos os corpos são formados por átomos, e os átomos, por sua vez, são formados por prótons, elétrons e nêutrons. É essa representação que a gente sempre faz aqui de um átomo, apesar dela não ser a mais adequada, ainda assim ela atende muito bem os nossos objetivos. Então a gente tem lá o átomo, que é formado por um núcleo ou núcleo atômico. Nesse núcleo ficam os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo ficam os elétrons, orbitando em torno deles. Nesse modelo aqui, que é o modelo de Rutherford, a gente pensa nos elétrons e nos prótons e nos nêutrons como pequenas bolinhas, e os elétrons ficam girando em torno do núcleo atômico como se fossem os planetas em torno do Sol. Mas não é bem assim, tá? Agora, esse modelo ajuda a gente a entender a ideia do átomo. Então, cada átomo possui massa e volumes próprios, ou seja, essa massa e o volume são de acordo com o elemento que o compõe. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um átomo, vamos imaginar que ele seja um átomo de ferro. Então, esse átomo de ferro vai ter uma determinada massa e vai ter um determinado volume, vai ocupar um determinado espaço. Se você pegar um átomo de, por exemplo, alumínio, ele vai ter outra massa e vai ter outro volume. E isso acontece por quê? Porque a quantidade de prótons e de elétrons que ele tem é diferente. Então, se você olhar o átomo de hidrogênio, por exemplo, ele só tem um próton e um elétron. E o átomo de ferro tem muito mais, eu acho que são 26, se eu não me engano. Ele tem 26 prótons lá no núcleo e tem 26 elétrons. Ou seja, as pecinhas que compõem cada átomo, seja de hidrogênio, de oxigênio, de ferro, de alumínio ou de qualquer outro elemento, as peças que compõem os átomos são basicamente as mesmas: prótons, elétrons e nêutrons. Só que a quantidade de peças que cada um desses átomos tem é diferente. E quanto mais pecinhas, quanto mais prótons, elétrons e nêutrons esse átomo tiver, maior vai ser a sua massa e também maior vai ser o seu volume. Mais ou menos, né? Porque o volume tem aí uma regrinha específica lá da tabela periódica, mas assim, em média, quanto mais elementos, quanto mais prótons, elétrons e nêutrons ele tiver, maior vai ser o seu volume, em média, tá? Então nós podemos dizer que as propriedades da matéria existem por causa dos átomos, ou seja, é pelo fato dos átomos terem massa e volume que a matéria também acaba tendo massa e volume, tá bom? E aí a gente tem a nossa queridíssima e conhecida tabela periódica dos elementos lá da química, com todos os elementos, e apesar de ter muitos elementos na tabela periódica, todos eles são compostos essencialmente dos mesmos pedaços, dos mesmos elementos constituintes, ou seja, de prótons, elétrons e nêutrons. Então a gente tem aqui o hidrogênio, que é o mais simples de todos, com um próton, um elétron e nenhum nêutron. E a gente tem, por exemplo, o mercúrio, que tem 80 prótons e 80 elétrons. O número atômico indica quantos prótons ele tem. Então, basicamente, o que diferencia um elemento de outro é a quantidade de prótons e elétrons que ele tem. E aí esse número aqui, que é o número atômico, vai justamente indicando isso, né? 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tá? Então, o agrupamento de dois ou mais átomos é chamado de molécula. Então, quando você tem um grupo, um conjunto de mais de dois ou mais átomos, a gente chama isso de molécula. Então, o exemplo mais básico é a água. A água é uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, aqui a gente tem uma representação de 3 moléculas de água. Cada uma delas é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. O átomo do oxigênio é maior, por causa da quantidade de prótons, elétrons e nêutrons que ele tem.
o átomo de hidrogênio é menor, eles se juntam formando esse agrupamento aqui, com essa característica geométrica de ser meio triangular aqui, e isso daqui corresponde a uma molécula de água. Uma molécula pode interagir com outra molécula, e aí dependendo do nível de interação dessa molécula com outra, a gente tem diversos estados físicos. Quando a interação entre essas duas moléculas é muito intensa, nós temos aqui o estado sólido. Quando essa interação é muito fraca, a gente tem o estado gasoso. Mas basicamente a gente tem interações entre moléculas e também temos dentro de cada molécula a interação entre os átomos. A interação entre os próprios átomos é muito mais forte do que as interações entre as moléculas. Tanto é que é muito fácil você romper essas ligações, por exemplo, transformando a água de líquida para gasosa. Mas romper essas ligações aqui dentro da própria molécula é muito mais complicado.